foi divulgado já pelos colegas, enfim, do secretário aqui presente, 55,5% dos municípios têm situação crítica de autonomia financeira. Crítica, 55,5%. Difícil, 9,7%. Boa, 9,1%. Excelente, 25,8%. Agradecer aqui o Adriano Thiago, já boa noite. Qual a gente está em que posição, secretário Thiago? Aqui o chefe da contabilidade, Adriano. Estamos em situação crítica, difícil, boa ou excelente? Boa tarde, Rogério. Boa tarde, amigos da Espaço. De fato, essa informação dos 55,6% dos municípios estão em dificuldade financeira, isso é um dado da Confederação Nacional dos Municípios. Isso é algo oficial, é uma pesquisa divulgada aí justamente o que vem sendo monitorado aí para que a gente possa identificar de fato, né, a nossa situação. Nossa situação no município hoje eu diria que ela está confortável. E ela está confortável por quê? E confortável é a palavra que eu uso dentro do conceito que a gente tem trabalhado. Por quê? Porque foi feito aquele planejamento no início do governo, foram enxugadas as estruturas, lá de 14 estruturas, para 9 secretarias, foi reduzido o número de locações, de aluguéis, todo aquele investimento que foi feito para que as estruturas ficassem todas elas reduzidas e concentradas, todas elas nos arrabaldes aí do Centro Administrativo Avenida Majone, né? Hoje nós temos todas as estruturas próximas ali, com aluguéis bem mais baratos, e isso fez com que, no início do governo, houvesse as economias necessárias para que, a partir daí, se planejasse, então, o que teríamos de investimento. Então, em cima disso, pode-se dizer que dentro desses 55% aí nós não estamos e com a austeridade financeira que se criou hoje, nós estamos com um orçamento equilibrado para os próximos anos, aí pelo menos para o próximo ano, né, Adriano? Creio que isso seja melhor aí até tu colocar. Claro, exatamente, secretário. Primeiramente, boa tarde, Rogério, boa tarde a todos que nos acompanham. Então, a situação de Farroupilha, ela está com uma situação financeira muito boa, as contas estão equilibradas, todos os fornecedores da prefeitura estão recebendo rigorosamente em dia, a gente tem a folha de pagamento dos servidores, tanto do 13º quanto as folhas de novembro e dezembro já provisionadas, então já com essa segurança de que serão pagas normalmente. E, de fato, esse espaço que nós temos aqui para apresentar esses números é importante justamente porque essas notícias de outros municípios aqui do estado, até da região, realmente assustam, né? A gente escuta ali municípios que nem Pelotas, se não me engano Caxias, que vão ter que contrair financiamentos para pagar a folha de pagamento, o 13º dos servidores. Muitos municípios aqui também encaminhando a sua lei orçamentária com déficit para as câmaras, ou seja, já prevendo uma realização de despesa maior do que a arrecadação de receitas. Então, são pontos que lógico, nos alertam ali, né, para ter esse cuidado, mas realmente nos assustam. Eu tenho um outro exemplo aqui que eu converso com outros contadores públicos de outros municípios, e algo que também me chamou muita atenção é que a quantidade de contadores notificando seus prefeitos, informando que a situação financeira está muito delicada, que é para parar de realizar gastos. Então, isso também é algo que me chamou bastante atenção e felizmente, Farroupilha está num caminho bem diferente. Mas vamos falar de números, o que o senhor gostaria de repassar, porque o tempo foi e a gente gosta, de repente, dessa novidade. Foi falado recentemente que Farroupilha tem mais de 70 milhões para investir em obras aqui nos próximos meses. Enfim, confere isso, porque é importante salientar. Tudo isso que a gente está tendo nesses anos de administração, e não é, vamos falar direto, o Fabiano e o Jonas, a questão, digamos, de não se aumentou impostos nesse tempo todo, quase 3 anos não se aumentou impostos, está com dinheiro em caixa. Quer dizer, isso é motivo para a gente não achar problema e dizer, opa, estamos indo bem. Mas, digamos, é isso mesmo? Exatamente. Esse número de 72... O Adriano, só detalhe, o Adriano não está aqui como político, tá? Tu é concursado, né? Exatamente, sou concursado. Está em cima de números reais. E as informações que eu trago aqui é justamente com um viés técnico, então... Por favor. Todos os números que eu apresento aqui são números registrados na contabilidade, enfim, essa informação que eu trago. De fato, tem essa informação de 72 milhões, que é lá do final de agosto, quando nós apresentamos em audiência pública
o relatório de gestão fiscal do município. Do quadrimestre. Do segundo quadrimestre. E só que a gente tem que fazer uma análise completa, não só pegar o valor ali e deduzir que esse valor está parado na conta. Né? Está guardado para gastar em ano de eleição. Na verdade, ele já está comprometido. Essas obras que estão acontecendo, esses serviços que o município está alocando recursos a mais, esse valor já está destinado para isso. Tanto é que era 72 lá em agosto, agora já está em 49, agora em outubro esse saldo. Então mostra que, de fato, o valor ele estava comprometido com essas obras que estão acontecendo e conforme elas vão concluindo ou vai se encerrando alguma etapa dessa obra, o município vai desembolsando. Então o município não é que esse valor está ali parado, justamente ele já está comprometido, mas lógico que o pagamento dele é realizado conforme o andamento das obras. Como nós pincelamos lá na terça-feira, né, Rogério, o que acontece? Essas obras todas que estão sendo efetuadas, essas mais de 20 comunidades do interior, esse asfaltamento no centro da cidade, os calçamentos, tudo isso que a gente tem visto aqui, são obras de um valor expressivo, né, de um valor alto, todas elas são divulgadas no momento do início das obras, nas segundas-feiras, quando o prefeito Fabiano e o vice Jonas fazem um anúncio, o vice Jonas normalmente ele refere qual é o valor que foi investido, e quando ele fala lá que o Largo Carlos Fetter, lá da renovação ali da primeira etapa, custou 1 milhão 100 e alguma coisa, esse 1 milhão 100 e alguma coisa está nesses 72 milhões. A gente não está fazendo a dívida para depois cavar o dinheiro. O poder público, pelo menos o poder público responsável, não pode fazer isso. O poder público responsável tem que saber que ele vai investir aquilo que ele tem, e para que ele consiga investir aquilo que ele tem, ele precisa economizar. Então foi essa economia que foi feita para que se tenha o dinheiro hoje. Então esses 70 e poucos, que hoje são 49, eles estão todos comprometidos para pagar essas obras. Mas também outro assunto que não pode deixar, a questão de empréstimo. Porque estão fazendo em 3 anos bem mais do que fizeram em 8 anos de empréstimo, que pode comprometer futuras administrações? Na verdade, é importante também ressaltar isso, que eu sempre elogio o secretário Plínio, que eu acho que ele é uma das pessoas mais corretas ali para fazer esse tipo de análise de financiamento, justamente porque eu sei que ele me chama muitas vezes na sala dele e ele faz na ponta da caneta ali os cálculos das taxas dos financiamentos. Então, assim, em primeiro lugar, esses financiamentos são para realizar obras, que é algo que impacta positivamente para a população, não é para pagar folha de pagamento, enfim. Né? Então, em primeiro lugar, é importante falar isso, a finalidade desses financiamentos. E em segundo, que as taxas que a gente está negociando com os bancos em relação a esses financiamentos são taxas muito interessantes para o município, que valem a pena. Quantos financiamentos já foi... Está sendo... Na verdade, os financiamentos que foram fechados a lei na Câmara, nenhum deles ainda foi concluído. Né? A gente está ainda no início. 2 deles que são de 10 milhões cada um, que são com o Badesul, eles estão iniciando as obras agora. Então, de desembolso, o município não teve ainda para pagar esses financiamentos. Quais são os números de financiamento? Os números, foram 2 autorizações de 20 milhões de reais. Tá, esses valores todos, eles são empréstimos do Badesul e da Caixa, né? E da Caixa, mais que 20 é milhões um da empréstimo Caixa. do Finisa, que são empréstimos já com destinação específica, então são empréstimos vinculados para utilização em determinados setores. Eles foram tomados neste momento para obras de infraestrutura, né? Todas elas foram pensadas para obras estruturantes do município, e a ideia de contrair esses financiamentos, Rogério, como o Adriano muito bem colocou, não foi para que se conseguisse sanar ou saldar dívidas de má administração ou de déficit financeiro. Foram situações que foram feitas porque pensando justamente que o município precisa alcançar para os seus munícipes o mais rápido possível de obras. E como já foram neste período, o secretário Plínio em algum momento vai poder muito bem colocar isso, amortizados no período de empréstimos que haviam de tempos anteriores, foi possível que então se fizesse novos empréstimos com taxas inferiores àquelas que vinham sendo praticadas, para que se pudesse antecipar serviço para a população. Adriano, tem que já falou do Brasil. Uma frase aí final. Vocês vão voltar aqui mais uma frase, Adriano. Não, para finalizar, só para deixar claro que a situação financeira então do município está bem organizada, a gente está com os números bem controlados e de fato a gente tem que se orgulhar disso e expor para a população, até como uma prestação de contas, né, porque muitos munícipes se perguntam realmente, será que a situação de Farroupilha está diferente desses outros municípios, como que está, né? Então eu acho que é importante esse espaço
e para dar essa boa notícia para a comunidade farroupilense. Agradeço o espaço aí. Mas essa manchete vale a pena. A situação do município é tranquila, excelente. O que se pode... Organizada. Estruturada. O que se tem hoje, Rogério, até como a fala final, depois tu pode concluir, Adriano, é que planejamento, procedimento e critério tem levado o município de Farroupilha ao patamar que nós temos hoje, pensando efetivamente em saber que tudo aquilo que está sendo feito tem base sólida para que se consiga alcançar para a população de maneira correta e adequada aquele serviço que se comprometeu. Senhor